Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, damos graças, Senhor Deus, meu Pai, por estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, aprender cada vez mais, Senhor Deus. Abre o nosso entendimento, dá-nos a sabedoria, Pai, que precisamos. E dá-lhe também, Senhor, a sabedoria ao professor que vai estar dirigindo a aula, Senhor Deus, tirando as dúvidas, respondendo as perguntas, Senhor Deus. Abençoe, Pai, a cada um aqui presente. E assim, Senhor Deus, possa estar abençoando por esta noite sobre o estudo do livro de Gênesis, capítulo 1, Senhor Deus. Que não possamos ficar com dúvida, ó Pai. Possamos tirar todas as nossas dúvidas, Deus. Abençoe as nossas vidas, a nossa saúde, Senhor Deus. Abençoe os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos. Senhor, abençoe a Tua igreja, Deus, que neste momento se une, Pai. Por isso, Pai, queremos te orar e agradecer. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, vamos lá. Só colocar aqui o nosso slide para a gente começar. Então, a abordagem vai ser no capítulo 1. Não esqueça de desligar o seu microfone. Capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 30. E o tema da aula hoje, no capítulo 1, como eu citei ainda há pouco, é a criação. E aí nós vamos fazer a abordagem, né, a respeito da criação. Então, capítulo 1 de Gênesis, o tema é a criação. E aí a gente... Pronto. A gente vai ver no decorrer da aula, o Gênesis, ele começa justamente com uma magnífica panorâmica a respeito do quê? A respeito da criação, que compreende todo, né, o universo como um todo. Um ponto também que a gente vai observar, quando a voz do soberano Criador falou, um raio de luz intensa percorre toda a sinistra escuridão, e aí separou-a da luz, ou seja, a gente vai ver que a Terra era sem forma e vazia, a gente vai ver essa ideia abordando dentro do capítulo 1. E aí, com a voz de Deus, aquilo que era trevas, sem forma, o caos, passa agora a ter a existência do quê? Da luz. Também a gente vai observar que o autor, ele como um artista, ao descrever o capítulo 1 mediante a inspiração de Deus, ele justamente descreve como numa imensa tela. E ele vai retratar o cosmo, também na abordagem que nós vamos observar, o cosmo como um segundo plano, mostrando um plano primário, né? E aí esse plano secundário direcionando, apontando para o plano primário, que é o plano mais importante. Eu botei tudo na minha boca, Não vamos esquecer de desligar o microfone. No primeiro plano dessa obra-prima, a perspectiva do autor da criação, ele estreitou-se, ou seja, na medida que ela vai avançando a criação, os detalhes, eles vão ficando mais minuciosos. Começa do grande cosmos até o menor de todos os detalhes em relação à criação, do universo como um todo até os animais que vão constituir esse planeta que está sendo criado. Ele também vai apresentar todo tipo de vida marinha, enchendo o fundo das águas, enquanto inúmeras aves voavam aonde? No alto céu. E ao enfocar a porção seca, o próprio escritor ele vai retratar Deus enchendo os espaços, o quê? Vazios. Naquele modo, como eu acabei de falar, ele vai começar do contingente macro, ou seja, do maior, do universo, da formação do Sol, né, das estrelas, e ele vai trabalhando de maneira mais detalhada, nos mínimos detalhes, em relação à criação. Então, Deus retrata, no caso, o autor retrata Deus enchendo os espaços vazios com uma enorme variedade de vida animal terrestre. E, por fim, ele vai criar quem? O homem, a sua obra-prima. E aí, um ponto bem importante, a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Vamos lá abrir. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Ele vai começar de uma maneira bem interessante. Alguém pode ler para a gente? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Um de cada vez. Vamos lá, eu vou ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
Olha só. Interessante que o capítulo 1, no versículo 1, a gente vai ver já já, ele inicia como se o versículo 1 ele fosse um subtítulo de tudo aquilo que vai ser descrito posteriormente a partir do versículo 2, né? Então, é como quando ele diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está passando justamente mostrando o que vai ser relatado no contexto do cosmo, do universo, como eu coloquei ainda há pouco, do macro, e aí ele vai trabalhando a criação da Terra e todos os detalhes, do maior ao menor, ele vai trabalhando ponto por ponto, a partir do versículo 2. Então, quando o autor, quando Deus revela, né, a Moisés, como a gente viu na aula introdutória, ele vai trabalhar o ponto do relato da criação, ele é aberto, né, por meio da palavra, no princípio, como o Luiz bem abordou na primeira aula, Bereshit, que justamente vai trabalhar a ideia do princípio. E no princípio, o que Deus fez? Criou os céus e a terra. Agora, qual era o contexto, né? Em que característica a Terra ela se encontrava? Dentro do versículo 2, qual era a característica, qual era o estado, a forma, né? Como a Terra ela se encontrava? De acordo com o versículo 2. Vazia. Ela estava o quê? Tem dois detalhes. Ela tem dois detalhes. Vamos lá. Vazia é um deles. E qual é a outra? Cheia de trevas. Sem Ela forma, estava vazia sem... com trevas. Justamente, ela estava sem forma. E dentro dessa sem forma, ela era composta de quê? Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre o quê? Sobre as águas. Um detalhe bem interessante que a gente vai observar quando ele diz que a terra ela é sem forma, ou seja, ela era incompleta e sem forma, vazia e escura. Para a gente poder entender essa expressão, quando ele declara vazia e sem forma, a gente vai ver uma palavrinha no original, lá no hebraico, para a expressão sem forma e vazia. Para quem fez o Gênesis ano passado com o Enio Júnior, ele enfatizou muito quando a gente estudou, por exemplo, o livro de Gênesis, e aí a gente observou justamente a ênfase que era dada, né? E foi desenvolvida a partir do entendimento do capítulo 1 e todo o desenvolvimento, seja do Gênesis, seja do Velho Testamento, seja quando Jesus ele vem, e justamente vem para trazer a transformação, a mudança de condição, oportunizar o homem para sair de um estado espiritual sem forma e vazio. E a palavra no hebraico é essa que a gente vê aqui do lado, ó, que é torro o aborro. Torro o aborro. Em outras palavras, a gente vai ver que essa palavra ela mostrava justamente que o estado da terra ela se encontrava num estado de quê? De desordem. A terra, antes de Deus colocar, de trazer a luz, de trazer a ordem, ela se encontrava num caos. A gente vai ver, inclusive, essa palavrinha já em dois textos. Um de Isaías e outro de Jeremias, que nós vamos observar. Então, a expressão da palavra usada em hebraico justamente vai mostrar que a terra ela se encontrava num estado de desordem, ou seja, este tipo de desorganização inerte é o contrário de quê? De ordem. Então, a terra estava sem forma e ela estava o quê? Vazia. Não havia nada. Água, luz. Quando eu digo água, no sentido quando Deus faz a separação, como a gente vê a partir do versículo 3, ao declarar item por item. A gente vai ver isso também, aquilo que não havia e aquilo que é declarado, né, pela palavra do Senhor passa a existir. Então, ao contrário de ordem, beleza e vida descritos no fim do sexto dia da criação. Essas duas palavras hebraicas, no caso, torro, o aborro, é formado da palavra torro e borru. E elas são usadas juntas, além de ser usada aqui em Gênesis,
ela é usada em 2 textos, lá em Isaías, e a gente vai ver já já, lá em Jeremias. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 5. Vamos lá em Isaías, capítulo 5. Marque aí Gênesis, capítulo 1, e vamos lá mais avante na parte dos profetas, abrir lá em Isaías, capítulo 34, versículo 5, e depois o versículo 11. Isaías, capítulo 34, versículo 5, e depois o versículo 11. Alguém para ler para a gente, por favor. Versículo 5, e aí depois a gente vai olhar o versículo 11. Pode ir lá, irmão Aníbal. É o senhor que vai ler? Qual é? Capítulo? Capítulo 34, versículo 5 e depois o versículo 11. Vamos trabalhar o versículo 5. Depois eu peço para o senhor ler o versículo 11, por favor. Ah. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre o Edom descerá, e sobre o povo do meu anatema, para exercer juízo. Ok, obrigado, senhor Aníbal. Vamos já ler o versículo 11. Eu só vou trabalhar um detalhe aqui. Nessa primeira passagem, lembra? Só para a gente poder entender o contexto. Isaías, ele está escrevendo em que momento da história? Ele está escrevendo no momento em que Deus está trabalhando com Isaías para prevenir o reino do norte, para que eles mudem a qualidade espiritual que eles estão exercendo diante de Deus, para que eles não possam sofrer da parte dos assírios o quê? O estado de escravidão, o estado de cativeiro, ou seja, destruição. Então, Deus, por meio de Isaías, está prevenindo o povo. E aqui ele faz um detalhe para um povo fora de Israel, quando ele diz assim: embriagou-se do céu a minha espada, eis que para exercer juízo sobre Edom e sobre o povo que destinei à destruição. E aí a espada de Deus ela vai ser usada. E ela vai ser usada com que finalidade? Para construir? De modo nenhum. A espada de Deus vai ser usada para destruição. Versículo 11, irmão Aníbal, para a gente fechar esse ponto, que aí ele vai deixar mais claro. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Olha só, um ponto interessante na versão, a revista atualizada, é que ele diz assim, lá no finalzinho do versículo 11, estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. A palavra, quando ele trabalha destruição, é torro. E aí, quando ele vai falar ruína, né, é borro. Então, olha só, uma palavra tem a ideia de caos, destruição, e a outra tem a ideia de ruína, desolação, não vai ficar nada. Aí você já imagina, uma vai trabalhar a ideia de caos, a outra vai trabalhar a ideia de desolação. Aí, quando vai fazer o relato do estado da terra, quando Deus olha para a terra, e a terra, versículo 2, ela está o quê? Sem forma e vazia. Pegou essas duas palavras e junta. Torro ou aborro. O estado da terra, ou seja, sem luz, sem a mão de Deus, sem a manifestação da palavra de Deus, é o caos, é desolação, é ruína, ou seja, não tem nada que se aproveite, ou seja, é uma plenitude da desordem. Olha um outro trecho que a gente vai ver lá em Jeremias. Jeremias capítulo 4, versículo 23. Jeremias, ao lado aí de Isaías, capítulo 4, versículo 23. Jeremias, capítulo 4, versículo 23.
um outro voluntário para ler para a gente, por favor. Capítulo 4 de Jeremias, versículo 23. Um de cada vez. Boa noite, Manuel. Boa noite. Jeremias, capítulo 4, versículo 23. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Olha só. Aí, senhor Aníbal, muito obrigado. Aqui a gente vai ver o profeta Jeremias tendo uma visão, Deus revelando uma visão ao profeta Jeremias. E nessa visão ele presenciou o quê? O inverso da criação. Jeremias não foi escrito depois de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2? Então, a criação já é existente. Só que Deus revela uma visão do inverso da criação. E aqui ele vai usar justamente o mesmo termo que ele usou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Olhei para a terra, e ei-la, sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Se o céu não tinha luz, o céu estava repleto de quê? Em outras palavras, se não havia luz no céu, o céu estava repleto de quê? Trevas. De trevas. E era justamente a ideia que havia quando, como a gente leu lá no versículo 2, como foi dito, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E um detalhe interessante, mais uma vez, trabalhando a ideia do contexto de Jeremias, por que que Deus ele deu a Jeremias essa visão? Trabalhando um contexto diferente de Isaías, Jeremias agora, ele vai exortar o povo de Israel para que justamente ele mude sua conduta, porque quem é que está vindo com a assolação, com o caos, com a ruína sobre Israel? Qual é o povo que vem destruir o povo de Israel? No caso aqui, o Reino do Sul, no caso Judá e Benjamim. Quem é que está vindo? O nome do império, alguém lembra? Lembra lá de Daniel? Qual é o nome do império? Começa com Bá. Termina com... Isso, Alcione, obrigado. Então, Jeremias ele está escrevendo justamente para evitar que esse seja o resultado por meio da invasão babilônica sobre quem? Sobre Israel. Só para a gente entender o contexto rapidinho, não fugindo da nossa aula, olha lá o que diz o versículo 4. Versículo 4 lá de Jeremias, capítulo 4. Jeremias, capítulo 4. É o mesmo capítulo, só que voltando alguns versículos atrás. Olha o que ele diz. Para Deus falando para Jeremias para transmitir ao povo: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague. Por quê? Por causa da malícia das vossas obras. Então, se o povo não realmente buscar a Deus da maneira correta, como infelizmente eles estavam deixando de fazer, eles não estavam buscando, o que ia acontecer com Israel? Olhei para a terra, e ei que ela estava sem forma e vazia. E olhei para os céus, e não tinha o quê? Luz. Como a gente pôde observar, a palavra torro e borro, ele vai trabalhar justamente esse detalhe. Caos, ruína, desolação, destruição. E é só, quando Deus descreve a Moisés, ele vai unir essas duas palavras para mostrar o estado da terra antes da criação de Deus. Como o Enio Júnior explicava, a ideia é o caos, é a ausência de luz, é a ausência de Deus, é a ausência da palavra, da vontade de Deus aonde? Na criação. Esse é o estado. Então, o povo de Israel, seja lá em Isaías, seja aqui em Jeremias, né? Como a gente viu, se o povo ele deixasse de ouvir a voz poderosa de Deus, ao invés de ter a palavra e a vontade de Deus sendo cumprida na vida deles,
ia recair sobre eles o quê? A destruição, desolação, o caos. Ao invés da ordem, eles seriam tomados pela desordem, que é fruto do quê? Do pecado, da desobediência, da desolação. E aí vem justamente um detalhe importante, como a gente vai observar. E como o caos, ele findou? Só voltando. Como é que o caos findou? De acordo com a continuidade de Gênesis, capítulo 1. Como é que o caos findou? Como é que Deus pôs fim no caos? Nessa sem forma e vazia predominância das trevas. Como é que Deus findou com o caos? De acordo com a continuidade da leitura. Versículo 3. Como é que Deus colocou o fim no caos? Um de cada vez. Luz. Colocou luz. Era trevas e colocou luz. Mas antes de haver a luz, qual foi a ação de Deus para que o caos ele findasse? De acordo com o versículo 3. É o Espírito de Deus. Falou, né? Disse. Justamente, disse Deus. Deus. Lembra lá? O que o povo de Israel não estava ouvindo de Deus? A palavra. O povo estava ignorando a palavra. Isso mostra que hoje, né, nós, como discípulos de Jesus, não podemos ignorar o quê? A palavra. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Poderosa. Poderosa. A vida antes da criação era trevas, não havia vida, era caos, escuridão, ruína e destruição. Deus, com a sua palavra poderosa, o que ele fez? Disse Deus. E aí a gente vai aqui justamente olhar no versículo 3. E disse Deus, haja o quê? Luz. E quando Deus declara, qual é o resultado da declaração poderosa de Deus? Quando ele disse Deus, haja luz. Qual é o resultado do poder de Deus? E houve luz. Luz. E aí que está a manifestação plena, poderosa, criadora de quem? De Deus. A gente vê isso lá no capítulo 1, versículo 3. Mas se você observar, eu coloquei aqui no slide, ó, no capítulo 1, versículo 6, a gente vê lá, disse Deus. Versículo 9, disse. Aí ele vai, versículo 11, versículo 14, versículo 20, versículo 24, versículo 26. Ele vai trabalhando, disse Deus, disse Deus, disse Deus. E aí um detalhe interessante, na medida que Deus vai falando, na medida que Deus manifesta a sua palavra de poder, o que vai acontecendo? E aí a gente percebe justamente um detalhe importante. Quando Deus fala, a seguir é dada uma ordem divina. Haja, ajunte-se, apareça. E o que vai acontecendo? As coisas vão surgindo, vão passando a existir, graças ao poder criador de quem? De Deus. Poder criador de Deus. E aí a gente vai ouvir essas expressões, esses verbos, haja, ajunte-se, apareça. Versículo 3, versículo 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, no decorrer do capítulo 1. Continuando. E assim, interessante, quando diz, e disse Deus, e aí, haja, ajunte-se, apareça, aí uma outra expressão comum no capítulo 1 é, e assim se fez. E assim se fez. Demonstrando de maneira clara o quê? O poder de quem? O poder criador de Deus, da sua palavra. Hoje, no contexto da nova aliança, a igreja, ela vive e prega o quê? A palavra de Deus. A palavra transformadora. Não somente no contexto físico, mas principalmente no contexto espiritual. E Deus é aquele que liberta. Deus é aquele que estende a sua misericórdia. Deus é aquele que compartilha a sua graça. Mas o papel do homem qual é? É ouvir, é justamente obedecer, é crer por meio da fé e uma fé prática que Deus, por meio da sua palavra, manifesta o quê?
o seu poder. Um ponto importante em relação ao poder de Deus, a gente vai notar agora sobre a estrutura simétrica da criação. Por que Deus criou o céu, o firmamento, né? Os mares, a terra, né? A parte da vegetação, os frutos? Para que Deus criou tudo isso? E aí a gente vai ter duas colunas. A primeira aqui, ó, a gente vai ver a esfera de ação. E a segunda, nós vamos ver a sequência. O que foi criado nos 3 primeiros dias e a sequência do 4º ao 6º dia. E se você ainda não parou para refletir, que nem eu também não parava para refletir, você vai olhar e vai verificar que essa esfera de criação, de ação de Deus no 1º, 2º e 3º dia, ela vai ser completada pela sequência do 4º, 5º e 6º dia. Perceba bem, no dia 1, versículo 3 ao 5, Deus, ele criou o quê? Versículo 5, versículo 3, 4 e 5, ele diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve o quê? Luz. Viu Deus que era boa, o quê? E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus o dia de luz e as trevas de noite. A luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã aonde? No 1º dia. Aí a sequência dessa criação feita no 1º dia, nós vamos observar lá no 4º dia da criação. Por que Deus, ele separou a luz das trevas? Olha lá o que diz versículo 14 até o versículo 19. A gente não vai ler todos os textos, mas vamos observar alguns pontos. Quando Deus, ele cria, ele separa, né? A luz, ela predomina, as trevas, ela predominava. O caos, a desolação, a ruína, não havia nada. E a partir daí, Deus criou a luz. E por que ele criou? Como a gente vai ver lá no versículo 14. Ao criar a luz, ao separar a luz das trevas, olha lá, versículo 14, ele diz: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento de onde? Dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e para anos. Então, no 4º dia, o que Deus criou? O sol, a lua e as estrelas. Com que finalidade? Para eles governarem, no caso o sol, o dia, e as estrelas e a lua estarem aonde? À noite. E um ponto importante, como a gente vai observar, eis sejam, versículo 15, para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E um detalhe importante, versículo 15, lá no final, e assim se fez. Deus fez, versículo 16, 2 luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Interessante que a obra realizada, a esfera de ação no 1º dia, realizada por Deus, ela é complementada a partir do 4º dia. Se nós olharmos no contexto geral, o Sol, a Lua e as estrelas, eles são incomparavelmente menor entre Deus pegar tudo aquilo que é um caos, não havia nada, e separar entre luz e trevas, trazer ordem aonde habitava, predominava o caos, ou seja, a desordem. No dia 2, versículo 6 ao 8, ele diz assim, versículo 6 ao 8. Disse Deus, haja o firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus. Houve também tarde e manhã no 2º dia. Ou seja, Deus, ele criou, ele fez a separação entre o firmamento e as águas. Se você já voou de avião, e aí quando a gente está
tipo, ou subindo, seja é melhor o dia ou o finalzinho do dia. E aí você está pousando, quando o avião começa a descer para aterrissar, e aí, por exemplo, uma cidade como Manaus está chovendo, e aí o avião começa a sair de uma altura sobre as nuvens, quando ele começa a baixar, o avião vai passando entre as nuvens, aquelas películas de água, elas vão correndo, né? Elas vão escorrendo no vidro ao lado. Você estiver ao lado da janela, você vai observar de maneira clara a água passando, como se você estivesse no carro, está chuviscando, e aí você vai lá e liga o para-brisa, né? E aí ele começa a tirar para não atrapalhar a sua visão no momento que você está dirigindo. No avião, quando a gente está sobre as nuvens, está passando entre elas para aterrissar, é a mesma coisa. Então, Deus ele separou as águas da parte de baixo e aquelas que ficam sobre as nuvens. As águas em cima foram separadas das águas de baixo. E foram separadas com que finalidade? E aí a gente vai olhar para que dia? Para o dia 5. Olha só o versículo 6. O versículo 20, perdão. Versículo 20, olha lá o que ele diz. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que se rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. Todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era o quê? Que isso era bom. E aí olha o detalhe interessante. Por que Deus fez questão de fazer essa divisão entre as águas dos céus e as águas da terra? Por que ele criou esse ambiente propício? Justamente porque ele tinha em perspectiva a sequência da criação, da esfera da criação do segundo dia, que era a criação do quê? Das aves, né, para viverem sobre o céu, e justamente os animais aquáticos, como os peixes, né, os mamíferos e os outros, que vivem debaixo de onde? Submersos aonde? Na água. Um outro detalhe, terceiro dia. Os mares da porção seca. Olha lá o que diz, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Olha o que ele diz. Diz assim, disse mais ainda Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Disse, versículo 11, produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, segundo a semente esteja nele sobre a terra. Final do versículo 11, e assim se fez. Versículo 12, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era o quê? Bom. Olha um detalhe interessante. Para que Deus separou os mares da porção seca? Ou seja, por que ele criou a terra, a parte física, para que justamente ela pudesse propiciar a condição de vida a quem? Aí a gente vai olhar lá para o sexto dia. A quem? Aos animais e ao próprio homem, que seriam criados por quem? Pelo Senhor. E é justamente o que a gente vai observar no versículo 24, quando ele diz, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E o que aconteceu? Mediante a palavra poderosa de Deus, e assim se fez. Deus fez os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. Todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era o quê? Que isso era bom.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Olha só, no dia 3, a palavra poderosa separou a parte da terra das águas, separou com o objetivo de produzir vegetação, porque Deus estava olhando para o 6º dia para aqueles que viveriam aonde? Na terra, e a partir dela poder se alimentar, sejam dos frutos, sejam da criação estabelecida pelo Senhor. Tanto é que Deus diz para o homem que ele tenha o quê? Que ele possa ter poder, ele possa administrar quem? Toda a criação. Isso é responsabilidade de quem? Do homem. Até aqui, alguma pergunta, algum comentário? Alguma contribuição dentro disso que a gente já observou aqui? Acho interessante, a gente estava até falando aqui, que a Bíblia está mostrando, né? Disse Deus, né? Deus falando. Né? E a gente sabe que nas nossas escolas, né? Os cientistas, as pessoas que dizem que são tão inteligentes, como eles não creem na palavra de Deus, no Senhor, no próprio Deus, né? Que criou as coisas, então eles dizem que a Terra ela foi criada, né? De uma explosão, surgiu de uma explosão, né? E a gente estava até comentando aqui, vendo agora, né, atual, e de fato, pode ter vindo até de uma explosão, mas não interessa, foi Deus que disse, haja luz e pronto. Se veio de uma explosão, isso não importa. O importante é saber que Deus foi que criou. Né? Então, os homens podem ir contra, né? Mas por isso que a Bíblia, você tem que ler ela com fé, no Deus que ela revela, porque senão você não vai aceitar o que ela vai dizer, porque para nós é impossível, né? Mas para Deus não, para Deus tudo é possível, né? Então, muito bom mesmo, interessante até essa junção que tu está fazendo, muito bom mesmo, muito legal. E um ponto como tu colocou, né, Luiz? A gente é criatura, né? Assim, em termos do contexto aqui do planeta, do universo, a gente é criado. Quem somos nós? Né? Para chegar à altura, aos pés, à manifestação do poder criador de Deus, não somos nada. Né? Isso aí. Então, aí que é um ponto importante. Fazemos parte dessa criação. Sim, sim. Eu vou mostrar no final, eu tenho aqui um livro bem interessante de um autor por nome Adalto Lourenço. Ele fala muito bem sobre o chamado design inteligente, sobre o criacionismo. Interessante que ele é cientista, ele é físico. E aí ele justamente trabalha o conhecimento amplo que ele tem, né, da questão da ciência, para mostrar que a própria ciência, a própria criação, detalhes, né, seja de uma minúscula bactéria, por exemplo, um buraco negro, a organização dos planetas, o próprio cinturão de asteroides que nós temos no nosso sistema solar, tudo isso ele foi pensado de maneira detalhada por quem? Por Deus. Por Deus. E é interessante também, pegando mais esse gancho, que se Deus, a gente está vendo que ele criou apenas um globo, né, no sentido uma terra onde há vida. Então não adianta, os homens estão procurando vida em outros planetas, estão indo atrás, dizem que tem outros seres, né? Mas se houvesse outro mundo fora o nosso que Deus criou, claro que existe o universo todo, Deus criou, a gente sabe disso. Estou falando no sentido onde há a habitação do homem, aonde realmente há vida, né? A gente sabe que somente a Terra, até o momento, é que há vida, né? Que é o que nós estamos vendo aqui no Gênesis, onde Deus criou. Sim. Ele criou todo o universo, tudo que existe no mundo que nós conhecemos e extra, né? Ou seja, fora do firmamento, as galáxias, tudo, né? Mas aonde tem vida é o nosso globo, né? A Terra que ele criou, né? No sentido onde colocou o ser humano para viver. Então, se existe uma terra além dessa, que os cientistas não acreditam que somente existe nós no mundo,
né? Então Jesus vai ter que voltar de novo por eles, né? Mas a gente sabe que não existe. Jesus veio para este mundo, comprovando que é deste mundo aonde está a sua criação máxima, que é o homem. Sim. O próprio universo, como eu citei, os detalhes dele é porque provavelmente Deus sabia da negligência, da incredulidade, da dureza do homem em poder crer na sua palavra, mas ele, como a gente vê lá em Romanos, né? A natureza, ela revela a Deus. Então, alguém, um cientista, nunca pegou na Bíblia, ele vai lá pegar o telescópio dele, potente, ele vai olhar o universo, a harmonia do universo. Ele vai testemunhar de maneira ampla que muitas pessoas não têm essa condição e vai poder ver o equilíbrio, a harmonia, e ele pode olhar para aquilo, mesmo que ele não creia, mas Deus vai mostrar para ele um dia, você viu aquilo? Essa daí é a manifestação do meu poder. E por que você não creu? Por que você não creu? Então, para nós, não temos telescópio nem nada, a gente vai olhar para onde, como fala Romanos, a gente vai olhar para a natureza, olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que nos rodeia e ver que todas as condições, todo o equilíbrio, toda a natureza, ela grita, ela declara o poder e a palavra poderosa de quem? De Deus. É um ponto importante para a gente poder observar. E aí, obrigado, Luiz. Mas alguém gostaria de comentar antes de a gente repassar aqui? O Luiz falando, né? Eu lembrei também que eles ensinam que a gente veio do macaco, né? Uhum. Falando que a gente veio do macaco e a Terra já foi habitada por dinossauros, né? Então, tudo isso eles tentam, né, colocar. Aí, como o Luiz estava falando, se a gente não estiver examinando as escrituras, estudando, né? Muitas pessoas, infelizmente, acreditam nisso, né? Uhum. Colocando, como eles declaram sobre a chamada teoria evolucionista, né? Pegaram os escritos de Darwin lá pelo século XV, XVI, XVII, mais ou menos, e transformaram em algo que é contrário àquilo que Deus diz. Isso é uma questão que eles pensam. O que nós precisamos nos voltar é justamente para onde? Para a Bíblia. Por exemplo, a questão lá dos dinossauros, independente se eles tenham existido ou não. Se eles existiram, quem teve a capacidade criadora de gerá-los? Deus. Esse que é o ponto. Nós precisamos, ao invés de associar ao caos algo que surgiu do nada, uma força impessoal, não, foi Deus. Nós podemos olhar pelo relato, pela revelação dada por Deus a Moisés, e ao descrever a criação, para podermos entender de maneira clara que o autor, né, aquele que deu forma, aquele que tirou a realidade do mundo, do universo, do caos, da destruição, do nada, e transformou nessa riqueza de detalhes, é Deus. Então, Deus fez tudo isso para que a gente olhe e, ao invés de se afastar, de agir de maneira incrédula, a gente possa se aproximar dele. Lembrando, ele, ao escrever os destinatários originais, não esqueça de desligar o seu áudio, seu microfone. Se nós olharmos para quem foi escrito originalmente, o Gênesis foi para o povo de Israel, um povo duro, um povo que preferia voltar para o cativeiro no Egito do que passar pelos momentos difíceis que eram consequência da própria incredulidade deles aonde? No deserto. Então, nós precisamos entender isso. Deus está revelando a Moisés para que Moisés revele ao povo de Israel e hoje, fazendo uso adequado do Velho Testamento, para que nós também possamos não somente ter uma fé pautada no Senhor, mas que nós possamos levar de maneira clara aqueles que ainda não conhecem a vontade de Deus, o entendimento em relação a quem? A criação, ao poder da palavra do Senhor. Ok? Obrigado, Lica. Mais alguém? Sandro? Diga. Só para... no versículo 1 e 2 ele fala de trevas e luz, né? O que é diferente do versículo 14 que fala dia, né? Dia e noite, é diferente de treva e luz do versículo 1. Assim, olhando agora eu compreendo que é diferente, mas para mim eu passei despercebido todo esse tempo, né?
a gente não lê com atenção, e quando haja luz, para mim seria a criação do sol e da lua já, né? Por uma leitura despercebida minha, né? Sim. Então, há diferença, né, de luz dos grandes luzeiros que governam o dia, né? Seria o sol. Isso, porque o que imperava antes da criação e da palavra poderosa de Deus? As trevas. Se a gente trazer para o nosso contexto, por exemplo, na Nova Aliança, Deus, por meio de Jesus, ele trouxe a luz espiritual, porque sobre a vida espiritual da humanidade havia o que imperava? As trevas, o pecado. E aí a gente pode notar que, graças à revelação de Deus por meio de Jesus, ele trouxe a luz, para que justamente houvesse agora aquilo que era o caos, ou seja, o homem afundado no pecado. Né? Tanto é que lá, quando a gente estudou Mateus com o Enio Júnior, quando ele trabalha a ideia da Gênese, né, que é a genealogia de Jesus, ele está associando Jesus a quem? Como a gente vê lá no capítulo 1 de Gênesis. Justamente ao primeiro homem, Adão, que esteve e foi resultado do que de Deus? Da criação. Então, a gente pode perceber de maneira clara, Deus justamente mostrando. Só que não agora uma criação voltada para a questão física, mas Deus agora trazendo a luz sobre os homens, a luz o quê? Espiritual. Porque lembra quando ele vai dizer, olha, este será chamado Jesus, porque ele vai libertar o seu povo do quê? Lá no capítulo, deixa eu ir lá em Mateus rapidão. Mateus capítulo 1, versículo 21. Se quiser anotar aí, Mateus capítulo 1, versículo 21, ele diz assim, ela dará à luz um filho e porás o nome dele de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, quer dizer, Deus, por meio de Jesus, vai trazer o quê? No império das trevas espiritual, que a realidade humana tinha antes da presença de Jesus. Antes de Jesus trazer a sua palavra poderosa, antes de Jesus entregar-se como sacrifício em nosso favor, o que imperava era o pecado. Lembra lá de Adão? E agora, por meio da luz espiritual, Deus vai trazer a esperança. Não um luzeiro como o sol, mas ele vai trazer o quê? A palavra, Jesus como Senhor e Salvador, a esperança do perdão de pecados e assim sucessivamente. Interessante, né? Quando a gente começa a associar Gênesis como a forma como Mateus, claro, inspirado por Deus, ele vai transmitir o ensino associando agora a luz, por exemplo, como tu citou lá em Gênesis, e a gente vendo a luz trazida por Jesus no contexto espiritual e eterno. Interessante. Ok? Mais alguém? Vamos prosseguir? Tem mais aqui uns 2 slides para a gente finalizar. Passando aqui. Então, a gente vai ver lá, não agora, mas na próxima aula, né? O 7º dia, e aí a gente vai, eu só vou citar aqui, eu não vou entrar muito em detalhe. Desculpem, só tomar uma aguinha aqui. Eu não vou entrar muito em detalhes na criação do homem, porque o capítulo 2 ele vai trabalhar muito bem, mas eu vou enfatizar aqui, um detalhe bem interessante que eu achei. Passando aqui. Quem é a imagem de Deus dentro da criação? É o macaco, o chimpanzé, o golfinho, a baleia, o morcego, é uma ave. Quem é a imagem de Deus, segundo a revelação do Gênesis, capítulo 1? Quem é a imagem de Deus? O homem. Dá uma olhada no versículo 26 e 27. Se a gente olhar no versículo 27, eu vou deixar o versículo 26 para abordagens que vai ser feita sobre a formação do homem e da mulher no capítulo 2. Mas vamos dar uma olhada no versículo 27. Lê para a gente, Júnior, por favor, o versículo 27. É 1:27, Júnior. Gênesis 1:27. Tá desligado teu áudio, Júnior? Está desligado. Ah, ok. Agora que ele ligou.
Eu repetindo, já li. Relê para a gente aí, Júnior, por favor. Ok. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quem é a imagem de Deus? Obra-prima de Deus, dentro da criação. O homem. E aí a gente vai perceber lá no versículo 27, olha só, no versículo 27, ele vai nos mostrar, né, assim como no versículo 26, uma citação de palavras em relação a Deus, falando a respeito do homem, o versículo 27, ele vai mostrar o relato do autor, ou seja, em outras palavras, ele vai usar a repetição num chamado padrão Abba. Aí você vai dizer pai, não, você vai já entender qual é o sentido de A, BBA, para justamente enfatizar o ponto que ele quer mostrar no versículo 27. Olha só o detalhe. A, o primeiro Azinho, que ele seria chamado de A1, é o ponto de partida. E qual é o ponto de partida? Criou Deus quem? O homem. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem. Ok. Então, quem criou o homem? Deus. E ele criou o homem com que característica? Dentro do versículo 27. Primeira característica, ele criou o homem à sua imagem. Segundo, ele criou o homem, além da sua imagem, homem e mulher. Olha lá, vamos prestar atenção. Ele criou Deus, criou Deus o homem à sua imagem, correto? A imagem de Deus. Ele vai repetir, ele vai falar de uma outra forma. Ele vai falar a mesma coisa. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. E ele repete, só que de uma maneira diferente. Ele vai tirar o pronome possessivo sua e ele vai colocar de Deus. Note bem, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Então, mais uma vez, aí usa o outro B. Por quê? Porque ele vai destacar a forma como Deus criou o homem. Primeiro, a sua imagem. Segundo, a imagem de Deus. E aí ele volta para o início. E aí ele repete o que ele diz? O criou. O criou. Então, criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quem é de fato a imagem de Deus? De maneira enfática, repetida, mostrada no versículo 27. Tem como ter dúvida? Tem como ter dúvida? De maneira nenhuma não tem como ter dúvida. Quem foi que criou o homem? Deus. Como é que Deus criou o homem? A sua imagem. A imagem de quem é o homem? A imagem de Deus. A imagem de Deus. E na próxima aula, do próximo domingo, o professor vai justamente trazer, né, as características do que seria a imagem, né, como a gente vai ver isso no versículo 26, e com certeza vai ser trabalhado no próximo domingo. E aí, como ele diz, criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí, para a gente fazer a conclusão, diz assim, a avaliação qualitativa, a gente vai perceber isso lá no versículo 31, diz assim, viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã aonde? No sexto dia. A avaliação qualitativa de Deus, por muito bom, para aquilo que ele havia criado, desde o contexto macro até o menor de todos os detalhes, até aquele mais complexo, que seria o homem. Ele só foi emitido por Deus após a criação de quem? Após a criação do homem. Os seres humanos, eles se destacam no pináculo de tudo quanto Deus fez, porque só eles, quem? O homem, leva a imagem de quem? Do Criador. E são seus representantes aonde? Na terra. É ele que vai governar sobre a criação. Deus deu a ele a responsabilidade de cuidar, de poder justamente gerenciar aquilo que Deus estabeleceu. Agora tem um detalhe, se o homem é criado, a imagem, sendo criado, aliás,
a imagem de Deus, Deus ele deu ao homem o privilégio. Somos privilegiados pelo pensar, pelo agir, mas principalmente precisamos ter o privilégio de ter e viver a vontade poderosa de quem? De Deus. Aí nos é atribuída a responsabilidade de quê? De exercer o domínio. Um bem-te-vi não pensa como eu e você pensa. Uma baleia, ela não pensa como eu e você pensamos. Um animal aquático, ele não vai pensar. Um mamífero, uma ave, não vai pensar como eu e você. Nós temos uma grande responsabilidade de adorar, de reconhecer, de manifestar a fé diante de Deus por meio do quê? De todas as condições que Ele nos deu. Precisamos exercer o privilégio, ou seja, buscarmos aprofundar cada vez mais na palavra poderosa de Deus, mas também precisamos viver a responsabilidade das condições da criação dadas por Deus a mim e a você. Só eu e você podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Só eu e você podemos adorar a Deus tendo consciência com a mente e com o espírito. Só eu e você, como imagem e semelhança de Deus, podemos ser a obra-prima de Deus, não só pelo privilégio de termos sido criados, mas exercer essas características de acordo com a condição que Deus deu a mim e a você. Em outras palavras, em vivermos a palavra poderosa de Deus aonde? Em nossas vidas. Alguma pergunta, algum comentário? Tranquilo aí? Quer falar só? Pode falar, Luiz. Só pegar eu acho interessante isso aí, porque às vezes quando se fala, eu acho que eu nem vou nem tocar, né? Que o professor que vai falar domingo que vem sobre a ser a semelhança de Deus, né? Porque isso. Deus, na verdade, não tem forma, né? Mas vamos deixar para o professor mesmo. Vamos pegar o gancho aí, que eu achei muito, muito boa a tua aula, muito boa mesmo. Parabéns aí. E pegando esse gancho da organização de tudo no mundo, como Deus é organizado, e tirando lição para a gente, para dentro da igreja, como é importante também nós procurarmos ser organizados, principalmente naquilo que nós realizamos para Ele. É assim que Deus gosta, né? Inclusive, quando se fala na igreja, eu pegando ouvindo essa aula de hoje, aí eu comecei a ver assim a igreja, né? E lá em 1 Coríntios, né, Paulo, quando estava falando sobre aquela desorganização que estava na igreja de Corinto, né, sobre os dons, no versículo 33 ele fala, porque Deus não é de confusão, né? Então, porque estava tendo uma confusão ali dentro sobre quem era o melhor, eu falo isso, tu fala aquilo, eu faço isso, tu faz aquilo. Então, assim, estava confusão, não estava tendo uma ordem, né? Inclusive na hora de manifestação de um culto, né? A gente sabe disso, no capítulo 14 de 1 Coríntios fala isso. E no final, quando ele organiza, Paulo mostra como Deus quer que seja a organização. No versículo 40 ele diz, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Olha só, então pegando o gancho da organização, como Deus é um Deus organizado, assim também que devemos ser dentro do corpo, organizado, né? Deixar cada um dentro do seu limite, né? E aí todos vão se unir, se juntar e fazer o melhor para servir a Deus, né? Então, esse é o gancho que eu queria trazer, né, para a gente. Lembra lá em 1 João, capítulo 1, que ele trabalha em Deus, não há trevas? Né? Capítulo 1 de João, de 1 João, ele trabalha. E aí, como a gente viu, no contexto da terra sem forma e vazia, trevas é resultado, né? Traz o quê? O caos. Então, quando a gente pega no contexto, quando Deus diz que Deus não é de confusão, Deus ele não é do caos. Ele não é da destruição, ele não é da desolação, ele não é da ruína, ele não é da desordem. Deus é o Deus da luz, como o Júnior bem enfatizou. Então, se ele é o Deus da luz, ele é da sinceridade, do amor, da transparência, né? da forma como ele estabeleceu. Tanto é que assim a gente vai viver o quê? O poder da palavra.
Ou disse Deus, haja isso. E o que aconteceu? Houve. Disse Deus, faça-se desse jeito. E aí, como a gente vê sempre lá no finalzinho, e assim se fez. Deus mandou Jesus, Jesus veio, trouxe para mim e para você a graça. Estávamos, lembra lá em Colossenses, estávamos no império das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Saímos do caos espiritual, saímos da ruína, da destruição, da desolação espiritual, sem futuro, sem perspectiva. E aí Deus, por meio de Jesus, né, ele nos trouxe dessa condição por meio da fé obediente. Então a gente precisa entender, Deus ele não compactua com o caos, com as trevas, com o pecado. Ele não mantém comunhão com isso. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos também ter o mesmo entendimento. E, claro, entender que Deus, por meio da sua palavra, ele tem poder. Antes do irmão, do Júnior, vai fazer a oração final, eu vou printar lá aqui a capa do livro, mas é esse livro aqui, eu não sei se vai dar para ver bem aqui no finalzinho, ó. O nome do livro é Como Tudo Começou. Ele vai trabalhar o princípio do criacionismo e usando, por exemplo, referências científicas. Ah, mas por causa disso, ele é um cientista que justamente trabalha esse princípio baseado no princípio bíblico. É muito esclarecedor. O nome do livro é Como Tudo Começou. Tá bom? Vou pedir para o Júnior fazer a oração. Alguma coisa a comentar, Manuel? Antes de a gente finalizar? Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, em relação à criação do mundo, a gente vê que os cientistas eles tentam provar que a criação começou com uma explosão. Isso. Aí vem aquela pergunta, quando a gente vê uma explosão de alguma coisa, depois da explosão, o que a gente vê? Tudo destruído, um pedaço para lá, outro para cá. Em relação à criação do mundo, a gente vê, se foi por uma explosão, como é que explica que as coisas são tudo perfeitas de Deus, são tudo organizadas de Deus? Será que foi por uma explosão realmente? Uhum. É uma coisa que é para a gente pensar que realmente que a ciência ela nunca vai provar aquilo que Deus criou. Entendeu? Sim. Esse, infelizmente, tem medo dessa explosão. Mas a explosão, quando a gente vê uma explosão, a gente vê destruição. E a gente sabe que o mundo é perfeito, a criação é perfeita, então não tem nada a ver com explosão. Essa observação que eu queria fazer. Ok, obrigado. Excelente, muito bom, mano. Então, vamos finalizar, pedir para o Júnior nos conduzir com a oração final, então. Oremos. Senhor Pai Santo, mais uma vez, mais essa noite, Senhor, agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos permitiu viver, Pai Santo, nesse momento em comunhão, Pai Santo, aprendendo a Tua palavra, Pai Santo, iniciando o livro de Gênesis. Quanto mais estudamos, mais sabemos que não sabemos. Quanto mais estudamos, mais necessitamos de conhecer de Ti, Pai Santo, a Tua verdade, Pai. Obrigado, Pai Santo. Obrigado por nos trazer a luz em Gênesis e a luz em Jesus, Pai Santo. Por 2 vezes nos trouxe a luz, por 2 vezes, Pai Santo. Agradecemos a Ti porque nos tirou das trevas, Pai. Em Gênesis e em Jesus, Pai Santo. Queremos copiar essa Tua organização, Pai Santo, em nossas vidas e na Tua igreja, Pai Santo, a perfeição como Tu fazes as coisas, Pai. Obrigado por tudo, abençoe cada família, cada irmão, cada membro da Tua igreja, Pai Santo, que está reunido aqui, e aqueles que não puderam também chegar aqui, Pai Santo. Abençoe, nos dá uma semana de tranquilidade, paz e fé e perseverança, Pai Santo, para que possamos aguardar a Tua volta e ainda que não volte essa semana, Pai Santo, possamos estar prontos para a semana que vem e a cada dia viver na Tua santa paz, Pai Santo. Obrigado por tudo, em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém, boa noite. Boa noite, Grace. Amém. Boa noite, Sara. Boa noite. Obrigado aí. Boa noite. Excelente. Boa noite, irmã. Boa noite a todos.
Boa noite, Boninho, boa noite. Boa noite, mano. Tá com máscara? Pode passar o convite pra gente. Até amanhã na aula de segunda. Boa noite, Sara. Até amanhã.